Olá, aqui é a Ju. Eu resolvi fazer um vídeo extra bônus para vocês, já que eu consegui acabar as leituras que eu tinha me proposto, né, para a quinzena dos livros de terror, e vou juntar o fim dessa quinzena, coroando com o Dia das Bruxas, que é amanhã, mas como hoje é domingo, né, eu preferi gravar hoje, e juntar isso com também muitos pedidos que eu tive depois dos vídeos que eu fiz sobre Idade Média, que eu vou até linkar aqui embaixo, caso vocês queiram ter uma introdução sobre o período medieval. Eu fiz em 2 partes. E, enfim, qual é esse bônus e essa surpresa? Eu vou falar pra vocês, se meu vizinho permitir, porque agora eu tenho um vizinho músico, o que é muito bacana em vários momentos, que eu adoro música, e ele é muito simpático, mas ele toca assim, o dia inteiro, todos os instrumentos musicais, tuba, oboé, flauta doce, flauta transversa, piano, todas as coisas. E agora já tendo aqui, né, e pessoas estão interfonando pra mim, porque ele não atende ali, então, momento revolta finalizado. Eu vou falar pra vocês, vou fazer um bônus que linka também a Idade Média com essa quinzena do terror e com o Dia das Bruxas, que é a figura do diabo, né? Como é que a figura do diabo fascina tanto as pessoas, né? E como é que ele é tão presente no imaginário, assim? Da onde ele veio, né? Como é que ele se desenvolve? Como é que ele atinge essa presença, né? Maior até, às vezes, do que o próprio Deus em determinados momentos. Quer dizer, um poder que você se sente até enfraquecido perante, né? Essa força demoníaca. E em todos os livros de terror, toda a literatura de terror, tirando algumas exceções, como a gente viu no Lovecraft, o demônio tá em todas as histórias, né? O demônio tá sempre presente. Possessões, o demônio mesmo aparecendo, fantasmas que estão num limbo, quem vai pro inferno, o que é o inferno, né? A história do anticristo, o que é tudo isso? Como é que isso nasce? Onde nasce, né? Então, vamos falar dos primórdios, assim. O bem e o mal, obviamente, sempre existiram, mas essa figura do demônio, né, do mal, ela tem uma tradição hebraica. Então, a gente vê, né, nessa cultura hebraica, primeiramente, nascer esse arquétipo desse grande inimigo de Deus, né? Mas como Deus era onipotente, onipresente e maior do que todas as forças do universo, esse mal tinha um papel inferior, né, na tradição hebraica, inicialmente. E conforme a própria tradição hebraica também vai se transformando, principalmente conforme eles vão entrando em contato com outras civilizações, né, que no caso, durante esse cativeiro da Babilônia, por exemplo, os hebreus vão entrar em contato com várias denominações do mal, tipo Azazel, que era o demônio do deserto. Mas antes de eu falar um pouco disso, eu vou trazer um pouco a relação de falar para vocês que no Antigo Testamento, a tradição hebraica, ele não fazia pouquíssimas referências aos espíritos malignos, tá? Nesse primeiro momento. E aí, o judaísmo, ele vai proibir até as superstições, assim, porque assim ele tentava aniquilar essa ideia desses deuses politeístas tão presentes nas culturas, né? Então, o judaísmo, ele é uma grande luta. A grande luta travada inicialmente do monoteísmo de um Deus único foi travada inicialmente pelo judaísmo, sem dúvida nenhuma, óbvio. Mas a gente não pensa muito nessas coisas, né? Nosso passado da tradição judaica, às vezes, não é tão pensado porque o cristianismo ele se afastou muito da tradição judaica, né? Depois de um determinado momento. Então, inclusive, mais tarde eu vou falar sobre a questão dos judeus e o demônio. Nós temos, então, uma tendência nessa antiguidade com a dominação de novos territórios, você transformar, quer dizer, quando você domina um território, esse território é um território inimigo, então toda a tradição e cultura daquele território se torna inimigo também. Portanto, os deuses cultuados naquele território inimigo, eles se tornam praticamente iguais a manifestações do mal. Então nasce aí essa questão de colocar esses deuses pagãos como figuras maléficas, né? Vamos lá, então, cativeiro na Babilônia, os hebreus entram em contato com, por exemplo, o Azazel, denominações de demônio do deserto, um deus, por exemplo, o Beuzebu, que era um deus filisteu, e essas denominações começam então a aparecer. E com o contato dos persas, os judeus, os hebreus, entram em contato com o masdeísmo, que era da doutrina de Zoroastro, que fazia uma distinção muito grande entre o reino
os reinos do mal e o reino do bem. Tá? Então aí você vai ver logo essa tendência de duas forças, né? Também aparecer pouco a pouco nessa tradição, a ser meio que modificar essa tradição judaica, que depois vem o cristianismo diretamente linkado a ela. Aí você tem a tradição helênica, né, que vai ser muito importante, importante de todas essas, que vai ser... Por que a tradição helênica? Por que os gregos vão ser tão importantes? Porque eles vão traduzir os textos sagrados dos hebreus, do Antigo Testamento. Então eles vão traduzir para o grego. Quando eles traduzem do grego, olha só como o problema das traduções, isso já é da antiguidade, né? O problema das traduções isso foi mais ou menos no século II a.C. a I, a figura, quer dizer, os espíritos malignos gregos eram chamados daimonia. E aí eles automaticamente pegam essas referências aos deuses pagãos que os monoteístas eram contra e colocam a denominação de daimonia. Então nasce aí a figura, essa palavra demônio, né, nas escrituras sagradas, que antes não tinha. Então, assim, todos esses deuses a serem combatidos foram personalizados pela figura, pela palavra demônio, que não era exatamente o que elas queriam dizer. E essa tradução grega dos textos sagrados é que depois que vai ser traduzido para o latim. Então você perde de novo duplamente. Você passa do hebraico para o grego, do grego para o latim. Então as perdas, e você vai ver que os estudiosos da Bíblia veem que várias noções, né, de carne, por exemplo, a carne virou sangue, João vai trazer isso claramente. A primeira manifestação de Satã na tradição hebraica está no livro de Jó, né? E aí Jó é tentado por esse Satã. Satã seria seria a denominação de tentador, acusador, e na verdade, como ele vai incorporar todos os males, ele vai ser conhecido, Satã vai ser conhecido como aquele que representa todos os males. Então, em Jó é que isso também vai acontecer, essa palavra Satã relacionada a uma pessoa que antes era um acusador e agora vira um tentador. E isso é uma coisa muito importante, porque ele assume um poder maior. Quando os cristãos, os cristãos passam também a querer colocar a sua religião, eles estão num mundo também politeísta, e isso aí vai chocar de novo com essa tradição do que vai ser o bem e o mal, né? É óbvio que a nossa tradição cristã inicial, ela bebe muito na fonte dos textos sagrados, de toda a tradição judaica, mas quando ele tenta se impor, né, no início, no cristianismo primitivo, ele também vai ter que lidar de novo com esse choque de culturas, né? Com a presença do pagão muito vivo, né? Não só pelos romanos, porque os romanos eles tinham até uma certa disciplina no seu credo. Já os povos germânicos, que a gente vai ver que vão migrar para esse território ocidental, eles são ainda mais pagãos e politeístas. Então o que acontece? As pessoas estavam acostumadas a irem nesses lugares de culto. Então, o que os cristãos primitivos vão fazer? Eles automaticamente vão assumir esses lugares de culto, transformá-los em lugares de cultos cristãos, tá? Antes de falar isso, obviamente que o cristianismo vai assumir toda aquele reino, aquelas figuras malignas na ordem, toda nessa sequência de reinos maléficos do judaísmo, mas ele não vai fazer muita alteração, mas ele vai reformular, vai retomar e sistematizar no Novo Testamento. E aí é muito importante que a gente pense isso, porque quando você coloca a base do texto sagrado mais importante dos cristãos, que obviamente, porque o Antigo Testamento traz um pano de fundo, mas o Novo Testamento teoricamente, quer dizer, teoricamente não, na prática é o livro que vale, pela presença, obviamente, de Jesus. Então você vai ter, dentro desse choque de tradições, sistematicamente a figura do demônio aparecendo no Novo Testamento. Tá? Aparece nos evangelhos, aparece no livro do Apocalipse, aparece nas epístolas a Paulo,
aparece nos Atos dos Apóstolos o tempo todo. Então, obviamente que você vai começar a perceber que com o livre-arbítrio também dos cristãos, que é a máxima do cristianismo, vai aparecer então essa escolha, essa opção de escolha, né, entre o bem e o mal. Né? Então isso é importante, porque é quase que uma base da nova religião e também é uma base daquilo que pode causar uma grande cisão, né? Que é a escolha que você pode ter do mal. Então o universo está oficialmente separado em dois reinos, o reino do bem e o reino do mal. Né, no cristianismo. Então, agora voltando às tradições pagãs, os cristãos assumem esses lugares de culto, transformam em cemitérios, em igrejas, em reuniões desses cristãos, ainda de uma igreja primitiva, e é muito interessante porque não só eles assumem esse lugar de culto, como é tão difícil extirpar certas festas pagãs e hábitos pagãos, que eles transformam, ora, essas figuras pagãs em demônios, e aí vai engrossar a legião de demônios e vão cada vez mais enriquecer esse universo dos demônios. Ora, eles transformam algumas figuras pagãs que eles não conseguem aceitar dentro da religião, ou eles transformam essas tradições pagãs em alegorias cristãs, né? Como, por exemplo, o mito de Orfeu e a redenção. Então, eles começam a fazer isso e também, a partir de então, fazer uma hagiografia cristã, os escritos hagiógrafos. Porque são então escritos, são os relatos dos santos, são as vidas dos santos. Os santos começam a aparecer com uma luta do mal, são muito afligidos por esse mal do demônio, como também eles vão ser aqueles intermediários entre Deus e os homens, né? Os santos. Mas quem são esses santos na realidade? São um meio termo que eles encontraram para que as pessoas conseguissem assumir esse monoteísmo, mas ter algo ainda que tivesse uma relação com os cultos que eles tiveram a vida inteira e todas as gerações passadas, porque não é assim, né, que você tira todos os deuses da guerra, da colheita, da natureza, da caça, de tudo, que é um panteão enorme de deuses. Você não consegue chegar e falar, olha só, esse meu Deus aqui, ele é o único, então você tem que aceitar. Claro que não. Então, obviamente, os cristãos inicialmente colocaram figuras intermediárias para manifestar essas vontades das pessoas que ainda eram acostumados com aqueles outros muitos deuses que tinham, porque a gente é o santo dos olhos, o santo do impossível, o santo das causas impossíveis, o santo, então assim, tem o santo dos viajantes. Isso era mais ou menos, obviamente, um sincretismo religioso que a gente vê por aí. Agora, esse cristianismo primitivo, essa igreja cristã primitiva, ela acreditava, ainda era uma visão otimista de que o homem triunfaria, né, em relação a essa legião do mal. Então é muito interessante porque tudo bem que já no século IV, esses cristãos do Ocidente e do Oriente já concordam que o mal está ali, né? Que essa figura de Satã e dos demônios, ela é uma figura assim clara, real, e é uma ameaça o tempo todo ao bom cristão. Mas ainda tinha uma saída, ainda tinha uma salvação para os cristãos. E agora, na Idade Média, simplesmente não terá mais. Tá? A gente perde esse otimismo e entra numa visão de um Satã assim, totalmente dominador das mentalidades, né? Ele vira o grande adversário, o arqui-inimigo de Deus. E aí você tem, obviamente, uma conspiração a todo momento para evitar que as pessoas, para evitar o contato das pessoas com o Salvador, né? E aí a gente entra num período da efervescência medieval dos séculos 12 e 13, que eu já falei lá naquele outro vídeo, e vou falar um pouquinho mais sobre o diabo no auge da Idade Média, mas tem 14 minutos e 20, então eu vou ter que fazer o vídeo em 2 partes. Eu espero que vocês tenham gostado e já já eu continuo em outro vídeo. Já já, beijinho!